que se vende que nem água agora? É ansiolítico? O que que tá sendo... Tudo. Tudo, né? Remédio psiquiátrico, tudo. É Você tem incrível como todo mundo o Venvance, o Ritalina É. para TDAH, os antidepressivos para o bipolar. Exato. Não é? Você tem enfim, tudo. Porque eu odeio Entende? tomar remédio. E eu converso com todo mundo. Eu tomo alguma coisa pro meu TDAH. Tomo isso para poder dormir. As pessoas estão tomando um remédio e outro para corrigir Exatamente. o que aquele remédio dá e depois outro remédio. Exatamente. Isso daí não vai dar um problema muito grande lá na frente ou já tá dando? Já tá dando. Já? Já, claro. O que acontece com essas pessoas que tomam remédio errado? O que pode acontecer? Olha, Desregula o quê? tudo. Você fica robotizado Você com fica esses remédios. anestesiado? O que que é? É uma espécie de anestesia e alguns remédios deixam até impotente. Sério? Você fica impotente e robotizado. Deixar claro que eu não tomo nenhum remédio, então fiquem tranquilos, tá? Não, olha, a melhor coisa que existe é você, se precisar, claro que as pessoas Claro. às vezes precisam de ajuda, mas um bom bate-papo, você ter aberturas de perspectivas e os remédios psiquiátricos, então, para que são feitos? Para aqueles que realmente precisam, que são doentes mentais verdadeiros. O que a pessoa tá em casa agora, ela fala, pô, eu tô tomando remédio. Como ela sabe se ela precisa realmente ou se ela tem que rever esses conceitos? O que você aconselha para ela? Vilela, é difícil falar sobre isso. Eu acho que ela precisa... né? É caso a caso. Mas eu acho que ela precisa conversar com o psiquiatra que tá dando esse tipo de remédio e pedir explicação. Que negócio é esse? Por quê? Até quando? Até quando? Qual é o plano? Exato. Porque tem Não é que ter um plano. indefinitivamente, né? Você toma antibiótico, você tem plano de 7, 8 dias. Claro. Você toma isso. E no antidepressivo? Que toma meses, anos e às vezes a vida Pô, eu inteira. tomei uns meses, estragou toda a minha vida. Depois para Estragou, desmamar exato. e para voltar a ter uma Pois vida é, normal, pois é, nossa, pois é. como desregula, né? E o apelo é muito grande. Eles fizeram um antidepressivo, claro, fazendo parênteses, já fecho, que as indústrias farmacêuticas elas estão nas principais bolsas. Tem ações, né? Ações. Então, elas precisam levar lucro para o investidor. Então, um dos apelos que é paparicado como algo lindo, maravilhoso, e não passa de um lixo, de uma proposta muito bem feita para vender. Nada contra as indústrias. É um remédio antidepressivo de cheirar. Existe? Existe. Nossa. Existe. Quer dizer, qual é o apelo? Será que não poderia ter sido via oral, se realmente é bom? Por que o apelo de cheirar tipo cocaína? Nossa. É nesse nível o negócio. São indústrias... Outra coisa importante. Todas as indústrias numa depressão, ela tende a diminuir a sua potência, perder valor, etc. A indústria farmacêutica é a última quando entra, porque normalmente ela cresce. Porque você começa a tomar remédio, você não para mais. Exato. Então eu acho que os psiquiatras precisariam abrir os olhos para isso que está acontecendo e parar de achar que remédio funciona para tudo. Agora você pergunta, mas por que eu não posso tomar remédio se eu briguei com a minha namorada e eu estou triste? Por que eu não posso se eu estou triste e o remédio me deixa robotizado e eu não vou sentir nada? Por que eu não posso? Porque faz mal. É camisa de força química. Não é essa a saída. Mostra outra atalho, né? Exato. Mostra outra saída para o paciente. Exercícios, etc. Até mesmo ir num bar, conviver com pessoas. Ir num bar, beber moderadamente. Né? Conversar. Acontece. Agora, você robotizar tomando remédio, você não vai. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que tem que fazer uma revisão geral de tudo isso. Mas vai das pessoas também que... Eu imagino que muita gente quer tomar remédio. Né? Me dá alguma coisa, eu preciso de... Não é? As pessoas... Virou moda. Elas querem um atalho. Eu preciso tomar alguma coisa, eu não tô bem. Sendo que o processo normal ia demorar um pouco mais. Mas se você der para essa pessoa que procura o atalho, você abrir perspectivas, fala, escuta aqui, não... Uma pessoa que tenha autoridade, que seria o médico, não vai fazer isso. Você vai fazer
3 vezes por semana, 4 vezes por semana, você vai andar, vai correr, vai nadar, vai fazer qualquer coisa. Religiosamente. Este é o remédio. Então, isso aqui... Quer dizer, eu estou dando apenas um exemplo. Generalizando. E daí para frente. Claro, agora, se você dá logo o remédio e porque o paciente está pedindo, que negócio é esse? E tem também, às vezes, uma parte espiritual, né? Tem gente que resolve com oração, indo na igreja, tem gente que é com esporte. Cada pessoa... Cada um. Não é? Você conhecendo o universo da pessoa, Vilela, você pode interagir, mas tem que conhecer. Agora, você perguntar só quantas vezes você ficou deprimido, quantas vezes você não quis sair de casa, o famoso protocolo fornecido pelas indústrias farmacêuticas, né, que você vai marcando xizinho, bate com o protocolo e dá o nome do remédio, aí não dá. O seu universo biológico, psicológico, social e cultural, que é seu, só seu, precisa de conversa para saber o que tem e qual a perspectiva que eu posso fornecer para você. Volto a insistir, existem doenças mentais graves que precisam de remédio, mas são raras. E essa decadência, então, da psiquiatria ocidental, a que mais se deve, além desse diagnóstico apressado e muitas vezes preguiçoso? O que mais está acontecendo? Eu acho que isso daqui é um pacote grande. Não é? Nunca é uma coisa só, né? Nunca é uma coisa só. Então é a criação de novas, entre aspas, doenças que sempre existiram, sempre foram muito bem vistas, descritas pelos clássicos, pelos mestres, que aliás, nesse livro... E aqui dá uma linha do tempo, né? Da antiguidade, da Idade Média, da Idade Média... toda decadência tem uma ascendência, então dá ascendência. Então, como que começa... se a gente pudesse fazer uma linha do tempo, então, da psiquiatria... Quando ela começa, quando ela tem o auge, o que está acontecendo? O que a gente podia contar da história da... A psiquiatria, ela começa desde sempre. Sim, até nos povos primitivos. Como assim? É uma forma de você interagir. Por exemplo, os índios... quando eles... O pajé que vai fazer a cura daquele indivíduo, ele entra numa espécie de similibus curantur, o semelhante curando o semelhante. Então ele entra naquele estado em transe daquele doente, para quando ele sai daquele estado de transe, ele traz junto o doente. Então são tipos de terapia que sempre existiram. Agora, naturalmente que a doença mental, ela teve uma história no passado que não foi boa, porque era o homem, quando viu o doente mental pela primeira vez, ele achou que era uma possessão demoníaca. Se confundia com isso. Com possessão demoníaca. A pessoa está doente e é demônio. Exatamente. Então, os exorcismos, ou escorraçavam para fora da cidade. Porque quem quer estar perto Sangria, de diabo? não tinha o pessoal sangrava as mais para cá. Isso lá. Mais para cá. Nossa. Aí o que acontece? Então o pessoal era colocado à parte da sociedade. À parte, e às vezes embarcados nas famosas naus dos loucos. Existiu isso? Existia. Naus dos loucos? O que é? Colocava o pessoal Pegava aqueles possuídos pelo demônio nas naus e desembarcavam em ilhas distantes. E deixava lá. Deixava e morria, ficava a própria sorte. Nossa. Mas aí melhorou um pouquinho. Mas aí, quantas naus não percorreram os mares levando doentes mentais até o final da Idade Média? Muitas. Mas aí veio um mestre holandês chamado John Weyer, e ele diz o seguinte: loucura não é possessão demoníaca. Mas o que é? Não disse. Ele só falou que não era, porque ele demonstrou e tal, num famoso livro chamado Da Ilusão dos Demônios. Então ele mostrava que não era demônio que possuía o indivíduo. Bom, pois bem, o que aconteceu? Ele não disse o que era. Então, os doentes mentais, eles não eram mais escorraçados, mas eles eram malquistos, porque eles não se davam bem em empregos, às vezes eram contra as normas.
Então, o que aconteceu? Eles eram acorrentados e colocados nas casas de internamento. Casas de internamento eram leprosários que ficaram ociosos. Sim. E punham eles junto com prostitutas, doentes venéreos, criminosos. Quer dizer, não teve uma boa sorte. Claro. Até que chega o grande nome da psiquiatria. O extraordinário nome da psiquiatria, que é na Revolução Francesa. Eu costumo até dizer que a Revolução Francesa, o grande nome da Revolução Francesa, não é Napoleão Bonaparte. Porque Napoleão, como Napoleão, são muitos. É. Você tem Gengis Khan, Aníbal o Grande, César, são grandes generais. Não é? Exato. O grande nome da Revolução Francesa chama-se Philippe Pinel. Por quê? Ele faz a famosa Revolução dos Loucos. Aqueles doentes que ficavam amarrados, condições horríveis, junto com prostitutas, doentes venéreos, etc. O Pinel, o que ele fez? Ele libertou esses doentes e deu dignidade a eles.